Não sei se você já parou para pensar como que a gente, desde pequenos, você que cresceu na igreja, seja qual igreja for, mas principalmente a igreja evangélica, a gente tem, nas igrejas evangélicas, a gente tem esse costume mais intenso, por conta de escola bíblica e tudo mais. E a gente geralmente recebe os ensinamentos a respeito da Bíblia como se a Bíblia fosse uma compilação de várias histórias diferentes. Tem a história de Abraão, saiu da terra dele. Tem a história de quando ele foi levar Isaac para sacrificar na terra de Moriá, ia sacrificar o próprio filho. Tem a história de José, todo mundo conhece, né? Teve um monte de problema, foi vendido pelos seus irmãos, até que chegou lá na frente, Deus levantou ele, fez com que ele chegasse a ser um homem poderoso para salvar a família dele da fome. Tem a história de Davi, enfrentando Golias e derrotando esse guerreiro filisteu, que era um gigante temível, e que todo o exército de Israel, ninguém do exército de Israel ousava enfrentar. Mas eu quero lembrar que pensar na Bíblia como um compilado de diversas histórias diferentes é um erro crasso, é um erro profundo, que nos leva a ter entendimentos equivocados a respeito do Senhor. A Bíblia, ela não é um compilado de várias histórias diferentes que foram costuradas como uma coxa de retalhos. Pelo contrário, a Bíblia é uma história. Todas essas histórias que a gente vê, essas que eu citei e tantas outras, elas são capítulos de uma única história, que nós conhecemos como a história da redenção ou a história da salvação. Dentre esses tantos capítulos que compõem uma única história, está a Páscoa. A Páscoa é um dos capítulos que compõe a história de como Deus salvou o seu povo. A Bíblia relata uma única história em vários capítulos. A história da redenção, a história de como Deus salvou o seu povo. Mas atenção, o centro dessa história não é a salvação e não é o povo que foi salvo. O centro dessa história é o Salvador. Não podemos perder isso de vista. Toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamentos, eles apontam para Jesus Cristo. A história aponta para Jesus Cristo. E é disso que eu vou falar hoje. É nisso que eu quero pensar com vocês hoje. Especificamente em um capítulo dessa grande história. E eu quero pensar com vocês a respeito das implicações do fato de a Páscoa ser um capítulo que faz parte da história da redenção e como a Páscoa aponta para Jesus Cristo, o centro da história da redenção. Para a gente partir para essa jornada, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22. Eu optei por pedir para que as crianças fiquem hoje aqui, porque a gente subestima o entendimento das crianças. Eu quero dar um exemplo para vocês. Quando a minha filha mais nova era pequenininha, a gente levava ela para a igreja e você sabe que criança na igreja
né? A criança é agitada. Em maior ou menor nível, criança é agitada. Né? Esquece esse negócio de hiperatividade aí. Isso daí é coisa da cabeça das pessoas. Tá? Em maior ou menor nível, criança sendo criança, ela é agitada. E a gente levava, então, a gente ia para a igreja, ficava no culto com a gente. Ela tinha 7 anos, 6, 7 anos. E o que a gente fazia? A gente levava junto com a gente folhas de papel sulfite e lápis de cor, giz de cera, e colocava, ela ficava do meu lado, assim, desenhando. Geralmente, os desenhos que ela fazia representavam a pregação do pastor. Não vamos subestimar a capacidade de compreensão das nossas crianças. Lucas capítulo 22, do versículo 7 ao versículo 13, um texto bem conhecido, assim nos diz a palavra do Senhor. Lucas 22, 7 a 13. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do Cordeiro Pascal. Então Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Eles lhes perguntaram: onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus explicou: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água, uma vasilha de água. Sigam esse homem até a casa que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Cenáculo, uma sala grande. Um espaçoso cenáculo é a mesma coisa que uma sala grande. Um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali façam os preparativos. E indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Vamos orar? Senhor, a tua palavra está exposta e nós queremos ouvir e aprender. E isso só vai acontecer se a gente ouvir a tua voz. Então eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que tire da nossa mente qualquer coisa que venha nos distrair. Acalma o nosso coração, desde a criança mais nova até o mais avançado em idade aqui hoje. Acalma o nosso coração para a gente ouvir, aprender. Somente Cristo seja visto e ouvido aqui hoje, em nome dele nós oramos. Amém. Esse texto aqui que a gente leu é um dos textos-chave para a nossa pregação. Ele serve mais ou menos como um ponto de partida para o que a gente vai falar hoje aqui. Para a gente pensar um pouco sobre a Páscoa. A Páscoa que, atenção, é uma festa, uma das mais importantes festas, comemorações, celebrações do povo judeu. Do povo judeu. E Jesus, como um homem judeu, aliás, como o único judeu perfeito, que obedeceu à lei perfeitamente, óbvio, celebrou a Páscoa durante a sua vida. Nós vemos, por exemplo, nos relatos do Evangelho segundo João, pelo menos 4 vezes pelo menos 4 citações de Jesus celebrando a Páscoa com os seus discípulos, e obviamente isso era um costume da família aonde ele cresceu, uma família judia. A gente precisa pensar aonde que tudo começou. E para isso, eu quero falar de um outro assunto, falando da mesma coisa. Você já participou de uma disputa de braço de ferro? Ou queda de braço? Queda de braço. Tem um filme bem antigo, de 1987, aí, ó. Vamos identificar as idades agora, né? Falcão, o campeão dos campeões. Já vi uns aí fazendo assim ali, né? Falcão, o campeão dos campeões, com Sylvester Stallone. Se você não assistiu esse filme ainda, tá aí os streamings de vídeo para você assistir, é legal. E a história gira em torno desse negócio de queda de braço, da disputa do campeonato de braço de ferro. Valia um caminhão. É coisa boa, né?
Bom, no final, eu vou dar um spoiler, né? Então, se você vai assistir o filme e não gosta de spoiler, tampa o ouvido aí. No final do filme, o Stallone, eu não lembro o nome do personagem, mas ele ganha de um cara muito, mas muito mais forte que ele. O braço do cara, tipo, era as minhas duas pernas juntas, assim, né? Um negócio fora do comum. Aí você olha assim, aquele bracinho, o Stallone já é forte, né? O bracinho dele fica pequenininho perto do braço daquele cara grandão lá. Aí você olha ele ganhando daquele cara, né? Só em filme mesmo isso aí, né? Só não podia pendurar no braço do cara aí, que não ia virar esse braço nunca, né? Só em filme que isso acontece. E se eu falar para você que a Páscoa teve início em um dos últimos momentos de uma disputa de queda de braço? A Páscoa teve início no final de uma disputa de queda de braço. Tudo começou no Egito, 1300, 1500 anos antes de Cristo. Naqueles dias, Deus pesou a mão sobre Faraó. E Faraó pesou a mão sobre o povo de Deus. Você conhece a história? Se não conhece, Êxodo, capítulo 10, 11, 12 e por aí vai. Rãs, piolhos, gafanhoto, água transformada em sangue. Faraó aumentando cada vez mais a carga de trabalho sobre o povo, porque ele dizia, esse povo aí tá com tempo para ficar imaginando coisa errada. E mente vazia, então eu vou dar trabalho para eles parar de ficar pensando. Assim. E aumentando cada vez mais a carga de trabalho sobre o povo de Deus. Uma grande queda de braço entre Deus e Faraó, entre Faraó e Deus. E a gente olha para uma cena dessa e pensa, só Faraó para imaginar que ele poderia entrar em uma queda de braço contra o Senhor do universo. Obviamente que isso é só uma figura de linguagem, né? Ninguém entra em uma queda de braço contra Deus. Qualquer um que realmente imagine que é possível entrar em uma queda de braço contra Deus, está imaginando coisas vãs. Salmo capítulo 2, versículo 4, mostra a reação de Deus diante de um evento como esse, de alguém imaginar que pode entrar numa disputa qualquer contra o próprio Senhor. O Salmo diz assim, o Senhor, do seu trono, nos céus, o Senhor põe-se a rir, caçoa deles. É como, sabe, eu imagino assim, Deus no trono, daí ele faz assim, e começa a dar risada, imaginando que pode alguma coisa. Obviamente que não podemos. Chega a última praga, você sabe que foram 10, 9 já tinham ficado para trás nessa queda de braço. Chega a última praga, a mais triste de todas, a morte dos primogênitos. Então, Deus que havia chamado Moisés, vem e fala com ele de novo, Moisés representante entre Deus e o povo. E Deus fala assim, diga para o meu povo que eles matem um cordeiro. Olha só, o quê? Um cordeiro. Um cordeiro. Diga ao meu povo que matem um cordeiro. Peguem o sangue e passem nos umbrais da porta. Umbrais, a gente já falou um pouco hoje sobre isso. É o caixilho da porta. É o caixilho da porta. Assem e comam a carne do cordeiro, e depois disso vocês estarão livres. Não serão mais escravos. Não serão mais escravos. E foi isso. Fim da história. O sangue estava nos umbrais da porta. O destruidor veio. Ele viu o sangue
Ele não entrou nas casas que estavam marcadas com o sangue do Cordeiro. E o fim da escravidão chegou. Mas, meus irmãos, a gente precisa prestar atenção nisso e parar e meditar para perceber a beleza que tem nessa história. Lembra que eu falei que a Bíblia não é um compilado de várias histórias diferentes, mas ela é uma grande história com vários capítulos, e esses capítulos não são capítulos falando um de uma coisa e outro de outra, não. E lembra que eu falei também que toda a Bíblia aponta para o centro, que é Jesus Cristo? Toda a Bíblia, meus irmãos, elas falam do mesmo assunto. Então, um capítulo aqui e outro lá, eles vão ter coisas semelhantes, e eu quero convidar você a fazer... A gente já está aí, já fez uma viagem no tempo, a gente já está ali mais ou menos 1.300, 1.500 anos antes de Cristo, que é o povo no Egito, 10 pragas e tudo mais, mas eu quero convidar vocês a viajar mais para trás ainda. Vamos fazer uma viagem no tempo mais, assim, um sem número de anos para trás, a gente não sabe nem quanto. E vai viajando, vai indo para trás, pega a máquina do tempo aí, vai para trás, até chegar no Jardim do Éden. Quando você chega no Jardim do Éden, você vai ver que Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele não tinha... ele foi criado para dominar sobre todas as coisas, e Deus falou para ele assim, Deus trouxe sobre ele, diante dele, um teste moral, aquilo que a gente conhece como pacto das obras. Eu já falei disso algumas vezes aqui na igreja. E Deus falou para ele assim, ó, o negócio é o seguinte, ô Adão, tá vendo lá no fundo? Lá, tem lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode comer de qualquer uma desse imenso jardim, mas daquela não. Como é que é o nome da árvore mesmo? Árvore... Isso, vamos lá, de novo. Adão não podia comer de uma árvore dentre tantas no jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma outra hora a gente fala mais sobre o que isso significa. Fato é que ele foi e comeu. E com isso entrou o pecado no mundo. E daí, Gênesis 4:22 diz assim, então o Senhor disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. E você pode ler um versículo desse e falar assim, que Deus mau. Para quê? Por que Deus iria querer impedir que o homem vivesse eternamente? Parece mesquinho, né? Adão comeu do fruto, se tornou pecador. A partir daí, ele começou a viver em pecado. Não se engane. A partir do momento que ele desobedeceu, ele passou a viver sem pecado. Que tal comer da árvore da vida e viver eternamente em pecado? O que você acha da ideia? Expulsar o homem do jardim foi uma das maiores provas de amor de Deus pelo ser humano. Deus olhou e falou assim, não, você não vai viver eternamente em pecado. Você não vai viver eternamente escravo do pecado. Escravo do pecado. No Egito, Deus livrou o seu povo da morte através daquele sinal que foi o sangue do Cordeiro. Escapar da morte para continuar vivendo em escravidão no Egito? De jeito nenhum. Deus, quando ele mandou passar o sangue na porta, nos umbrais da porta, para que o povo dele não morresse, Deus estava livrando o povo dele da morte, porque estava livrando o povo dele da escravidão. Deus não livra você da morte para que você continue vivendo em escravidão. Não somos mais escravos do pecado. Êxodo 12:14 diz o seguinte, esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Que dia? O dia da Páscoa. E daí você vai pensar assim, então é por isso que Jesus celebrava a Páscoa? Isso, porque era um decreto de Deus. E Jesus, como um homem perfeito, obedeceu perfeitamente a todos os decretos de Deus. E por isso celebrava a Páscoa.
E como eu disse antes, Jesus já tinha celebrado a Páscoa com os discípulos anteriormente, algumas vezes. Mas dessa vez, nessa ocasião que Lucas relata, tinha alguma coisa diferente. Os discípulos já tinham participado da celebração da Páscoa com Jesus, mas dessa vez eles olharam e perceberam alguma coisa diferente. A gente percebe isso até pelas palavras de Jesus. Olha só o que ele diz. Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam em memória de mim. Este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado por vocês. Esquece tudo o que você sabe sobre a história do Novo Testamento dali para frente. Esquece tudo, deleta da tua cabeça. Pensa, faz o exercício de pensar com a cabeça do discípulo de Jesus naquele momento que não sabia nada do que ainda ia vir a acontecer. Corpo partido por nós, sofrimento, sangue. Jesus, o senhor está bem? Você certamente já ouviu histórias, ou até você já teve experiência de conviver com alguém que teve a nítida percepção de que a morte estava chegando. Já conviveu com alguém assim? Uma pessoa que o sentimento dela é que ela vai morrer logo. Mas logo, eu estou falando questão de dias. Geralmente, a postura dessa pessoa muda. Ela deseja estar na companhia de familiares, amigos. Ela deseja reparar erros cometidos, restaurar relacionamentos quebrados. A pessoa deseja não ter feito aquilo que ela fez. Ah, se eu não tivesse feito isso. Deseja pedir perdão a pessoas que ela ofendeu. Pessoas com quem ela brigou e, sabe, agora que ela está diante da morte, ela percebe que o motivo daquela briga não valeu a pena, e faz 23 anos que eu não converso com essa pessoa. E esse sentimento de que a morte está chegando traz a ela uma preocupação e um desejo de restaurar, de rever, de conviver com essa pessoa novamente. E ela pensa, por que eu perdi tanto tempo? E agora minha vida chega ao fim? E a minha postura valeu do quê? Mas, meus irmãos, o ser humano muitas vezes tem essa percepção ou esse sentimento e a morte não chega. Passa, a pessoa se recupera do acidente ou é curada daquela doença terrível e vive anos ainda, 10, 15, 20, 30, 40 anos ainda, não morreu. Presta atenção, olha para mim, não pisca, olha para mim, não pisca, respira, faz assim, ó. E presta atenção no que eu vou te falar. Jesus não teve a impressão. Ele tinha certeza de que no dia seguinte ele estaria morto. Você se sente angustiado? Jesus sabe como você se sente. Você tem medo? Jesus sabe o que é ter medo. Lembra do jardim do Getsemane? Você tem a impressão de que a morte se aproxima? Jesus teve certeza disso. Você foi traído? Pois é, Jesus também, pelos melhores amigos. E isso custou a vida dele. Você se sente abandonado? Jesus foi abandonado por aqueles que caminharam com ele, e inclusive um deles falou assim, eu nunca vou deixar o Senhor, nem que eu tenha que morrer junto. Negou 3 vezes. Você foi injustiçado? Jesus foi condenado à morte diante de falsas testemunhas sem merecer a morte. Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas.
Pelo contrário, em todas as coisas ele foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus sabe o que você está passando. Ele já passou por isso. O que você tem que fazer? O que nós temos que fazer nesses momentos? Confie em Deus como Jesus confiou. Lembra? Se possível, passe de mim esse cálice, mas que se faça a tua vontade. O cordeiro estava caminhando para o sacrifício. Jesus sabia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo as ruins. A Bíblia não diz que todas as coisas são boas para aqueles que amam a Deus. A Bíblia diz que todas as coisas, inclusive as ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que você passa por sofrimento, meu irmão. Eu sei que você passa por angústia, minha irmã. Eu também. Sou tão humano quanto vocês. Mas todas as coisas, se você ama a Deus, todas as coisas cooperam para o teu bem. Inclusive as angústias e as tristezas. A Páscoa, meus irmãos, é uma celebração do povo judeu. Uma vez ao ano eles param e celebram a libertação da escravidão do Egito. Jesus, como um homem judeu e o homem perfeito, obviamente, celebrou a Páscoa, relembrando a libertação. Não somos mais escravos. Ela faz parte, a Páscoa, ela faz parte da grande história. Lembra a história da redenção? A Páscoa é um capítulo da história da redenção e ela aponta para Jesus Cristo. E a pergunta é, como é que a Páscoa aponta para Jesus Cristo? Lá no Egito, quando Deus falou para passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, teve uma vez que eu vi uma crítica tola, mas não deixa de ser uma crítica. Uma crítica na internet, uma pessoa escreveu assim: grande Deus é esse que precisava mandar a pessoa passar sangue na porta para ele não se enganar e entrar na casa errada e matar o primogênito errado. Fato é que o sinal, o sangue na porta não era para Deus, era para o povo. Era para o povo, era para mim e para você. O sangue do cordeiro impediu a morte. A mensagem era: o cordeiro morreu, por isso que vocês não vão morrer. A mensagem era: o teu sangue não vai ser derramado, porque o do cordeiro foi. A mensagem é: você acredita? Passa o sangue na porta. A mensagem é: o cordeiro, não você. O cordeiro. 1 Coríntios 5,7. Joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois Cristo, nosso cordeiro pascal, foi santificado. João 1,29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, Jesus disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 Pedro 1, 18 e 19. Vocês sabem que foram libertados do estilo de vida inútil que receberam dos seus antepassados, mas sabem também que não foi por meio de coisas que se estragam, como prata ou ouro, que isso aconteceu. Vocês foram libertos pelo precioso sangue de Cristo, como que de um cordeiro puro e perfeito. Não é sobre nós. É sobre o cordeiro. É sobre o Cordeiro e o que Ele fez por nós. É o sangue dele. É o sangue dele. O sangue do Cordeiro está nas portas da tua casa? O sangue do Cordeiro está sobre o teu coração? Algumas orientações para que a gente possa aplicar isso nas nossas vidas. Nós,
discípulos de... E assim, agora essa é mais um daqueles momentos que você não pode nem respirar. Se você esquecer o restante da mensagem, não tem problema desde que você grave isso aqui. Nós, como discípulos de Jesus, não devemos nos deixar levar pelo estilo de comemoração da nossa cultura, que troca o cordeiro pelo coelho e o sangue pelo ovo de chocolate. Eu vou falar de novo. Nós, discípulos de Jesus, não devemos nos deixar levar pela cultura que troca o cordeiro pelo coelho e o sangue pelo ovo de chocolate. Segundo, nós, discípulos de Jesus, não devemos aderir à comemoração judaica da Páscoa, pois essa comemoração apontava para Cristo, nunca fez parte do cristianismo. A comemoração da Páscoa, no estilo da celebração judaica, nunca fez parte da vida cristã. É por isso que quinta-feira passada à noite você não comeu, quer dizer, de repente comeu, né? Mas não é costume você comer um cordeiro assado com ervas amargas e comer pães asmos, vestido com roupa de viagem, com a chave do carro na mão, pronto para ir embora. Eu contextualizei para os nossos dias. A forma com a qual a Páscoa é celebrada pelo povo judeu até hoje nunca fez parte da vida do cristão. Então não devemos aderir nem à cultura que troca o cordeiro pelo coelho e o sangue pelo ovo de chocolate, e nem aderir à celebração judaica. Terceiro, nós devemos nos lembrar, e isso é importante, nós devemos... tudo é importante, né? Mas isso vai ficar evidente agora, basta vocês olharem para frente. Devemos nos lembrar que a Santa Ceia substituiu a Páscoa judaica. A nossa celebração, meus irmãos, não é uma vez por ano, mas celebramos o que Cristo fez por nós todas as vezes que participamos dessa mesa. Não celebramos a Páscoa, celebramos a ceia. A ceia instituída por Jesus. Agora um negócio que dói no coração do pai e da mãe. Mas eu vou te falar, só dói no teu coração, só como pai e mãe. Da tua criança não vai doer, não. Desde que você esteja agindo certo. Precisamos ensinar às nossas crianças o verdadeiro sentido da Páscoa. Apenas o verdadeiro sentido da Páscoa. Isso implica ensinar que desde sempre nós devemos ensinar às nossas crianças que ela não deve associar a Páscoa ao coelho. Nunca isso deve entrar nas nossas casas. Nunca. E você vai falar para mim, eu já ouvi isso. Pastor, mas é só um símbolo. Isso aqui, esse é o símbolo cristão, não o coelho. E se você acha que uma simbologia não tem força para ensinar algo para alguém, por que participa disso? Lembrando do sacrifício de Jesus. Simbologia fala muito a nós adultos e muito mais às nossas crianças. Por que ensinamos elas a associar a Páscoa com um coelho? Por que permitimos isso? Por que grudamos as patinhas do coelho fazendo um caminho para chegar numa cestinha com ovo de chocolate? Por quê? Heresia. Nós devemos ensiná-las a relacionar a Páscoa com o corpo e o sangue, com o pão e o vinho. Não se esqueça, vai brotar no coração da sua criança aquilo que você plantar. Eu vou falar de novo, não te esqueça. Vai brotar no coração da tua criança aquilo que você plantar.